A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? É com alegria no coração que nós iniciamos mais um culto a Deus. E eu quero convidar você para estar conosco aí na sua casa, para adorar esse Deus que nós servimos. Então Deus nos permite nessa noite podermos cultuar a Deus mesmo à distância. O Deus que nós servimos é um Deus de perto e também um Deus de longe. Então nós estamos aqui fazendo essa live para chegar até você a palavra de Deus. Esse é o nosso compromisso, seja de perto, seja à distância, mas nós temos um compromisso com a palavra de Deus e fazer chegar até você essa palavra que é poderosa para salvar, libertar e curar. Assim as Escrituras diz. Por isso, nessa noite nós somos gratos a Deus por essa rica oportunidade, né? Estamos aqui e sabemos que essa palavra ministrada ao seu coração, mesmo à distância, ela tem poder, né? Poder para salvar, para curar e para libertar. Talvez não, nessa noite, em nome de Cristo Jesus, se você está aflito, se apegue a Deus. Se você está enfermo, se apegue a Deus e espere nele, e que Ele pode, não o presbítero César, mas Deus, Ele pode salvar, pode curar e pode também libertar. Então nós cremos, por isso que nós estamos aqui. Isso é por fé e crendo que esse mesmo Deus vai te visitar aí na sua casa, tá? Que glórias a Deus e obrigado pela sua atenção, obrigado pelo carinho, e que Deus possa abençoar você, os seus filhos, os seus parentes, algum vizinho que porventura esteja aí junto com você, mas que também depois você possa passar o link para ele, para que ele possa também receber e participar junto conosco. E eu quero convidar você nessa hora para que você feche seus olhos e eleve a Deus em oração, orando, agradecendo e pela oportunidade que nós estamos tendo, mesmo diante de tanta pandemia, mas a palavra de Deus tem chegado ao seu coração. Nada pode parar o Evangelho do Senhor Jesus de chegar ao teu coração. Nada para a palavra de Deus. Então veja bem, vamos então cultuar esse Deus essa noite, agradecendo Ele. Vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade de nos encontrarmos mais um domingo, né, para celebrarmos e adorarmos a este Deus. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de podermos, mesmo à distância, nos reunirmos, ó Pai, através da internet, e poder fazer chegar até esses meus irmãos que estão em casa agora, Pai, ouvindo a mensagem que vai ser ministrada ao coração deles, ó Pai. Pai, em nome de Cristo Jesus, nos abençoe. Abre, ó Deus, os nossos entendimentos para que possamos, meu Deus, ouvir a mensagem, ó Deus, mas não ficar só no ouvir, mas que nos dê força, nos dê alegria de podermos praticar aquilo que vamos aprender nesta noite, meu Deus, através das Escrituras Sagradas. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos, ó Pai, que o Senhor tem guardado. Louvo a Deus, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, ó Deus, em nome de Jesus. Louvo a Deus, ó Deus, pela igreja que está, meu Deus, militante, mesmo, meu Deus, em tempo de pandemia, ó Pai, a igreja não parou, ó Deus, em nome de Jesus, fez chegar, meu Pai, até os lares dos nossos irmãos e até de outras pessoas, ó Pai, que a gente nem conhece, mas o Senhor tem feito chegar, meu Deus, a palavra de Deus. Por isso, meu Deus, eu te louvo
e te agradeço, ó Pai, no nome de Cristo Jesus. Nos abençoe, ó Deus, nesse culto, nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Eu quero convidar você que está aí nos ouvindo a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 14. Nós vamos ler toda a perícope, do verso 1 até o verso de número 15, que diz assim, olha: o conforto aos discípulos. Você é um discípulo de Cristo Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como sabe o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesse conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora conhecereis e tenho visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas há um Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes e guardardes os meus mandamentos. Olha que bacana. Eu posso pedir, presbítero André, tudo que eu pedir em nome de Cristo Jesus. O texto diz que eu vou receber. Mas olha o interessante. Tudo quanto pedires em meu nome eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, se me amais, guardares os meus mandamentos. Olha aqui. A impressão que eu tenho é que se eu pedir, eu vou receber. Mas olha o detalhe. Se me amares, guardares os meus mandamentos. Olha só, não é só pedir, a gente olha, a gente fica só no texto, não vê o contexto. Muitas pessoas pregam dizendo assim: olha, se tudo que pedir no meu nome, ao meu Pai, Ele vai fazer. E fica só aqui. Esquece que tem que amar e guardar os mandamentos do Senhor. Então pedir é fácil. O difícil é guardar os mandamentos. Mas que Deus possa nessa manhã, mediante esse texto, que nos ensina que não basta só pedir, nós precisamos guardar também os mandamentos. Que Ele possa, em nome de Cristo Jesus, fazer de nós pessoas que possam guardar de fato os mandamentos da palavra de Deus, ser obediente às Escrituras. Amém? E eu quero agora dar sequência no nosso culto. Quero pedir para o presbítero André que esteja fazendo uma oração, agradecendo pela palavra que foi lida e que nos prepara o nosso coração para que possamos receber a palavra ministrada nessa hora através do reverendo Oswaldo. Mas antes, o presbítero André vai estar orando com vocês aí e orando por vocês.
Irmãos, vamos orar? Então, vamos colocar diante de Deus a palavra que vem dele próprio para todos nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos, ó Deus, na Tua presença, então, mais uma vez, neste momento, Jesus, e queremos, neste momento, colocar diante de Ti a nossa necessidade, a nossa fraqueza, e pedir, ó Pai, que o Senhor possa ungir a mente, o coração, ó Deus, a boca do reverendo Oswaldo nesse instante. Que o Senhor, ó Pai, possa fazer das palavras dele, ó Deus, as tuas palavras, e que o Senhor possa inundar o nosso coração com o que vem do alto, com o que vem da tua palavra, com o que vem das nossas vidas, ó Deus, porque sabemos que o aprendizado que o Senhor nos proporciona é grandioso, é maravilhoso, é bênção diante de nós, ó Pai. Esteja nos abençoando, guardando o nosso coração de pensar em outras coisas, de agir de maneira diferente da Tua palavra. Guarda mais uma vez, eu te peço, guarda a vida do pastor Oswaldo, ó Deus. Coloca a vontade dele à parte e enche-o com a Tua vontade, com o Teu querer, com a Tua palavra nesse instante. Assim, ó Deus, nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Graça e a paz do Senhor para os irmãos, uma boa noite em Cristo Jesus. Que prazer, que alegria podermos estarmos juntos nessa noite, onde temos o privilégio em Cristo de compartilhar mensagens. Quero só falar aos queridos irmãos que essa live será uma das últimas, né? Porque no próximo domingo, no dia 4 de outubro, estaremos já juntos na igreja, no nosso culto de gratidão, retornando ao nosso culto presencial, nossa comunhão com os irmãos. É bom lembrar que nós vamos seguir todos os protocolos que temos que seguir do afastamento, da não aglomeração, álcool gel, máscara. Então, domingo que vem, às 9 horas da manhã, já estaremos com a nossa escola dominical funcionando, presencial. Você pode vir com a sua família, tem espaço, os bancos estão interpostos no espaço entre um e outros, e vamos ter toda uma orientação aqui pela manhã quando você chegar, e também no domingo à noite, e também após o primeiro domingo, 4 de outubro, na terça, culto presencial à noite, na quinta, culto presencial à noite, só nos lares que não. Então nós vamos ter o nosso trabalho, voltamos, tivemos o privilégio, a oportunidade, a graça vinda da parte de Deus de fazermos uma reforma na igreja. Isso tudo foi assim proporcionado e graciosamente pelo nosso Deus que nos abençoou. E você verá como o seu lugar de culto, o ambiente onde nós nos reunimos para adorar o Senhor com os irmãos, essa casa de oração, ficou bem diferente daquilo que você, quando não pôde mais vir durante esses 5 meses, via. Agora um ambiente diferente, Deus nos abençoou, fizemos uma obra de estrutura na igreja e vamos continuar a obra, mas graças a Deus nós louvamos a Deus por todos os irmãos que nos acompanharam e têm orado por nós. Amém? Louvo também o conselho da segunda igreja, que todos os domingos nessa pandemia estivemos presentes aqui em oração, com súplica diante de Deus, orando pela família da segunda igreja, orando pelos irmãos, pelas irmãs, e podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? Então, queridos, hoje eu quero compartilhar com os queridos nesta noite uma mensagem da parte de Deus sobre a questão: não se preocupe, não tenha medo, não temas. São temas sinônimos, mas eu quero trabalhar com os irmãos, desafiando a igreja a olhar para Cristo e a não ter medo, a não ficar preocupado, tem que ter cuidado, mas não deixar de viver, de buscar o Senhor, de estar junto com a igreja, com os irmãos, respeitando a decisão dos queridos, de não vir ouvir a família, mas nós não podemos nos trancar e nos isolar por causa do medo de sermos contaminados, medo do que você está ouvindo,
Nossa vida está nas mãos de Deus. Todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Mas é claro, não é por causa disso que eu vou ser irresponsável. Mas eu tenho esse entendimento. Então vamos abrir nossas Bíblias, queridos, em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, nós vamos ler Mateus capítulo 1, do 18 ao 25. Mateus capítulo 1, do 18 ao 25. Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. Mateus é o primeiro livro do Evangelho Sinóticos. Nós estaremos fazendo essa leitura. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitados, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, querido, nós vamos agradecer a Deus mais uma vez. Pai bendito e santo, está aqui a leitura da Tua palavra que Tu, o Senhor, nos permitiste fazer. Fala conosco nesta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, querido, o profeta Isaías é chamado do profeta messiânico. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, nós podemos ver essa história também em Jeremias 27, 20. Então a gente vê o Novo Testamento, ele é a base para o desenvolvimento, o velho desenvolvimento. Exemplo, o velho é a base e o novo vem e cresce e é plantado em cima do Velho Testamento. O Novo Testamento ele vem ter uma base, o velho. Por quê? Porque, queridos, o Velho Testamento está dentro do Novo Testamento. Se você começar a ler a Bíblia, se você começar a ler Mateus até Apocalipse, você vai perguntar: aonde começa essa história? Aonde essa história começa? E quando você lê só o Velho Testamento, você vai ver aonde termina essa história. E então, é a primeira aliança e a segunda aliança, a velha aliança e a nova aliança. Então nós estamos aqui lendo, fazendo essa leitura onde se cumpriu no Novo Testamento, se cumpriu agora no tempo da plenitude, no tempo da graça, no tempo da manifestação da misericórdia de Deus, dos segredos ocultos em tempos passados. Jesus vem, Jesus nasce. Mas para Jesus nascer, querido, é claro que como esse Messias que significa ungido, e no Velho Testamento estava anunciado, é aquele que tem uma missão, aquele que tem uma vontade de Deus manifesta. Então Jesus aqui, ele foi anunciado, e no capítulo 1 aqui, o nascimento de Jesus é anunciado, mas acontece que Maria, a mãe de Jesus, estava noiva, e no antigo Israel e na cultura judaica, estar noiva já era uma aliança de casamento, já era um contrato, porque para se desfazer desta aliança, desse contrato, desse casamento, teria que ter o divórcio. Então José já estava em compromisso, já estava compromissado com Maria, embora ainda não a tivesse conhecido como mulher. Coabitar aqui no texto quer dizer relações sexuais. Então ele só poderia ter relações sexuais após todo aquele cerimonial.
E o judeu respeitava isso. Então, dentro desse contexto, José, diante dessa situação, vendo que sua esposa estava grávida, que Maria estava grávida, sua noiva estava grávida, vendo essa situação, José ficou perturbado. José ficou totalmente perturbado. Então, querido, que situação é essa? Que situação? Porque diante dessa situação, eu vou me casar e de repente a mulher que eu vou me casar está grávida e eu não tive relação com ela. Então, o que passa na cabeça? O que passou na cabeça de José? O que passaria na nossa cabeça também? Essa mulher me traiu, essa mulher foi infiel, essa mulher fez coisas atos vergonhosos, com casamento, com todos já marcados, os convites distribuídos. E agora, como é que eu vou fazer? Que vergonha, que tristeza. Que situação estava José? E que situação estava Maria também? O seu coração estava, talvez, embora o que se manifestou, o que foi feito em Maria, foi aquilo que todas as jovens de Israel, desde os tempos da promessa do Messias, todas as mulheres tinham em mente que ela poderia ser a mãe do Messias. Para ela era um sonho, para as filhas de Israel, ser a mãe do Messias. Então Maria fora escolhida, ela fora agraciada. O anjo chegou para ela e falou: olha, Maria, agraciada, você conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamará o nome de Jesus. Não temas, não tenha medo. Por que não ter medo? Porque o medo, querido, faz parte da nossa vida humana. O medo nos acompanha. Eu, pastor Oswaldo, estou aqui diante do prefeito Júnior, prefeito André, prefeito César, e Naldi não está, o prefeito Otoniel também não está doente, com um problema de saúde, vamos estar orando pelo prefeito Otoniel. E, querido, mas aqui o texto fala, né, e é uma coisa sobrenatural, que foge do nosso controle. E dentro desse contexto aqui, queridos, que Maria, ela teve essa manifestação da graça de Deus, teve medo. Isabel, sua prima, também teve um filho anunciado por um anjo. Zacarias, seu marido, ficou sem saber, ficou com medo, até ficou a descrer, ficou muda durante o tempo. José do Egito. Então nós tivemos assim, Zacarias, José, os pastores, quando foram ver Jesus, e Herodes anunciou em matá-los, ficou com medo também. Então o medo faz parte. Mas o medo, muitas vezes, querido, ele não pode ganhar dimensões na nossa vida de nos neutralizar, de nos paralisar, de nos fazer parar com aquilo que Deus tem nos dado para fazer. Então é isso que tem acontecido. E diante do que nós estamos vivendo hoje, a notícia da pandemia, do coronavírus, do Covid-19, as nações estão de joelhos, as grandes economias, as grandes potências estão imersas na pesquisa, na procura, e os países, a China, a União, a Rússia, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, os países estão na busca frenética de uma vacina que vai resolver o problema do mundo, e as pessoas poderão voltar ao que era antes. E eu quero dizer para você, querido, não alarmando, mas também não me retratando assim com medo, mas dizendo para os queridos que essa situação está nas mãos de Deus. A minha oração é para que Deus abençoe, para que haja uma vacina que venha, de fato, neutralizar o poder do Covid-19. Então, querido, mas as pessoas estão com medo, as pessoas não querem sair de casa, eu conheço pessoas que desde que foi noticiado sobre o Covid-19, o novo coronavírus, as pessoas não têm saído de casa. Tem pessoas que até hoje não saíram de casa com medo de pegar o coronavírus. Não vai nada. Os filhos não deixam seus pais saírem. Os pais não deixam seus filhos saírem. As pessoas estão assim amedrontadas e encurraladas com medo. Olha que situação, meu querido. Mas como devemos fazer? Mas, primeira coisa, querido, quando olhamos para esse texto, podemos ver aqui, olha, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Queridos, quando as coisas parecem inexplicáveis. Que situação! Quando as coisas parecem inexplicáveis. Que explicação você tem, que eu tenho, que nós temos, querido? De repente, José, ele é visitado pelo anjo e falando que a sua mulher estava grávida. E ele
Não tem explicação para isso. Como vou ter explicação para isso? De repente aparece um anjo para ele e fala: sua mulher está grávida, o que for gerado nela é obra do Espírito Santo, não teme de receber. De repente tudo muda na vida de José. Ele estava seguindo num curso normal, de repente ele tem que agora parar e ver o que ele vai fazer. O texto fala que ele a amava, o texto fala que ele não queria trazer escândalo, nem problema, não queria feri-lo, mas ele ficou totalmente com medo. E o medo de José era um medo plausível, era um medo fundamentado, mas a situação era inexplicável. Queridos, em janeiro, em dezembro, não se via falar de coronavírus. Em janeiro não se via falar de coronavírus. Tivemos aí a festa mais popular do Brasil, o Carnaval. Se tinha notícia, mas não ia chegar aqui. Mas quando entramos no mês de março, entramos com essa notícia estarrecedora. O que vamos fazer? Todo mundo ficou com medo. Foi aquela desordem, aquela guerra de informações generalizada. E as pessoas ficaram assustadas, ficaram em pânico. É uma coisa inexplicável. Inexplicável. Muitas vezes essas coisas inexplicáveis vêm sobre a nossa vida. Muitas vezes nós estamos diante de situações, de notícias, de informações, ou passando por um momento na nossa vida que não tem explicação. E a gente pergunta: onde que eu errei? Por que isso está acontecendo? E nós não sabemos. E muitas vezes nós queremos buscar, procurar respostas para isso. E nós não entendemos porque a coisa está fora do nosso controle. É um filho, é um membro da família, é uma situação de enfermidade. Aí você começa muitas vezes: porque eu não cuidei bem da minha saúde, porque eu não cuidei bem da minha família, porque eu não cuidei bem da minha finança. Pode ter toda explicação humana do mundo, mas existem situações que são inexplicáveis. Essa questão, principalmente do coronavírus, principalmente na vida de José, é uma questão inexplicável. E tem coisas que são inexplicáveis mesmo, meus queridos. Tem coisas que fogem do nosso controle, mas o que devemos fazer? Vamos nos entregar ao medo? Vamos nos isolar? Vamos nos agredir? Vamos nos culpar? Vamos culpar as pessoas, queridos? Não. Qual foi a atitude de José? Olha, aqui o texto faz uma introdução histórica no versículo 18. Sem que tivesse antes coabitado, sem que tivesse tido relações íntimas, sexuais com ela, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, querido, o texto fala de Maria estar grávida, aonde o Espírito Santo fez uma obra nela. O Espírito Santo, no ventre de Maria foi colocado algo sobrenatural, um milagre, uma ação inteiramente soberana e divina. Mas o versículo 19 diz assim: mas José, seu esposo, sendo justo, a Bíblia fala que ele é justo. A Bíblia fala que ele é justo. Sendo justo. O que era um homem justo nesse contexto aqui? Obrigado. Era um homem temente a Deus. Um homem temente a Deus. Mas José, sendo seu esposo, ele já tinha um contrato, já tinha uma aliança, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. O que José? Ele preferiu carregar sobre si a difamação, a culpa, do que trazer consequências para Maria. Sendo justo, a Bíblia fala que ele é justo. Ele olha a sua situação da sua esposa, ele olha a situação de Maria. Maria está grávida, eu não a conheci, então o que isso vai acontecer? Ele quis deixá-la secretamente. Então, querido, muitas vezes, se queremos vencer o medo, nós não podemos ficar preocupados com a opinião das pessoas. Esse é um dos maiores problemas. Tem gente que fica muito preocupado no que os outros vão dizer. E José, ele era um homem dentro da sua comunidade ali, bem relacionado, ele era carpinteiro. Então José certamente trabalhava para muita gente. José era um homem conhecido, José era um homem procurado para fazer trabalho de carpintaria, mesa, cadeira, janelas, portas. Tudo José era esse tipo de homem para fazer todo esse tipo de trabalho de carpintaria.
Então, queridos, você vê, e José teve essa preocupação. O medo gerou em José uma questão que ele não tinha como explicar. O medo gerou em José uma questão de ficar preocupado com o que os outros vão pensar. E é isso que muitas vezes tem acontecido com as nossas vidas. Muitas vezes, queridos, ficamos mais preocupados com a opinião das pessoas. Ficamos mais preocupados com o que as pessoas vão dizer do que nós temos que fazer. Mas o que nós temos que fazer, o que nós temos que atentar na palavra de Deus. Esse foi o problema que José enfrentou. O medo de José o levou a ficar preocupado com a opinião das pessoas, a ponto de querer deixá-la secretamente. E muitas vezes, queridos, nós ficamos. Eu confesso para você que algumas vezes eu tive momentos de coisas que aconteceram na minha vida que eu procurei e não tinha explicação. Por que eu fiz isso? Por que eu me deixei levar por isso? Por que Deus permitiu isso? Uma coisa eu sei, querido, mesmo que quando eu pequei, mesmo nos meus erros, Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Deus transformou o mal em bem. José não sabia, José não estava entendendo. O que fora gerado em Maria era a promessa eterna desde o tempo da fundação do mundo. José não sabia que a promessa que se cumpriu em Maria agora, ele seria um coadjuvante, ele seria alguém que estaria dando a Maria e dando a Jesus um lar, um princípio, para que Jesus crescesse ajustado dentro de uma família. Que aquele que ele iria cuidar como um pai terreno seria o Salvador do mundo. O maior privilégio que o homem poderia ter, José teve. Quem era José? Um simples carpinteiro. Quem era José? Um homem simples, ali de um lugar que não era muito famoso, que não era bom, a fama não era boa. E José era ali, mas Deus olhou para José. Deus não foi pelo justo procedimento de José que ele foi escolhido, mas foi pela graça de Deus. Muitas vezes que nós achamos que merecemos, porque nós oramos, porque nós lemos a Bíblia, porque nós somos fiéis, porque nós somos consagrados, dedicados, que nós merecemos ou não merecemos estar passando por aquela situação. Isso é um equívoco, isso é um coração pecaminoso que nós temos, de achar que somos merecedores de alguma coisa. Nós não somos merecedores de nada. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e agir como Maria agiu. Eis aqui a tua serva, cumpre em mim a tua vontade. Queridos, às vezes nós sabemos que ser perseguido por amor a Cristo é uma glória, é uma honra, como os discípulos. Eles foram chicoteados, espancados e ameaçados de não mais pregar o Evangelho pelo Sinédrio. E eles saíram de lá, nos importa obedecer a Deus e não aos homens. Eles saíram de lá cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, porque eles estavam sofrendo por amor a Cristo. Que sofrimento é sofrer pela causa de Cristo, pela fidelidade a Cristo, pela fé em Cristo, pelo amor de Cristo, dentro da sua casa, até dentro da própria igreja, dentro da sociedade, dentro do seu trabalho, porque você é um cristão. Mas, queridos, se eu for acometido de um câncer, se eu for acometido de uma coisa que aos olhos da medicina não tem cura, ou de uma situação, seja lá que for, que vai gerar na minha vida sofrimento, eu também devo passar por essa situação, glorificando a Deus pelo sofrimento que estou passando. É difícil falar isso, não é fácil. Até dentro da minha própria casa, situações que eu não queria, mas eu tenho que suportar, tolerar, aguentar, sofrer em Cristo. Eu tenho que me calar muitas vezes, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor na minha vida não seja blasfemado e dando mau testemunho por causa das minhas condutas. Então José, sendo justo, resolveu deixar Maria secretamente.
Então, querido, esse homem, o medo desse homem o levou a ter atitudes que não glorificavam a Deus, embora sendo justo, embora sendo temente a Deus. Mas eu me coloco no lugar de José. Não sei se no lugar dele faria isso, talvez faria isso até mais, pior. Talvez você queria resolver, quem é isso, que negócio é esse? Duvidasse. Mas José ali entendeu. Ele estava jogando, ele estava deixando que o medo o neutralizasse, que o medo o paralisasse, para que ele, querido, deixasse de receber, de conviver, de aprender e de receber a salvação dentro da casa dele. Aquela criança que estava sendo, que foi gerada no ventre da sua esposa, Maria, que não era dele, era o salvador dele. E muitas vezes o medo nos impede, nos priva de crescer, de desenvolver, de sair, de experimentar as bênçãos de Deus, porque temos medo do que os outros vão falar. Eu confesso para vocês que isso tem sido e foi uma barreira em muitas situações na minha vida. Por causa do medo do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar. Muitas vezes você não adora o Senhor, você não exerce a plenitude daquilo que lhe foi dado na pessoa de Cristo. Você não vive plenamente a vontade de Deus na sua vida, porque você fica com medo do que os outros vão falar de você. Que as pessoas vão falar de você. Até mesmo no ato do culto, quando você está na casa do Senhor, você tem até medo de levantar sua mão, porque fica preocupado com o que os outros vão pensar. Porque você é reformado, que você é calvinista, você é presbiteriano, nosso culto não é assim. Nós não podemos, você não pode nem falar amém, você não pode nem glorificar Deus, você não pode nem manifestar a sua emoção, a sua gratidão ao Senhor, porque você tem medo muitas vezes. Você tem até medo de pregar, por causa do que as pessoas vão dizer. Você tem medo de ser taxado, de ridicularizado, de ser taxado de um crente fanático, porque você tem medo de dar testemunho e de pregar o evangelho com coragem e ousadia. Cuidado com esse medo, querido. Esse medo não é de Deus. Você tem até medo de confrontar as pessoas no seu pecado, de falar na verdade de Deus, porque você tem medo. Tem medo do que a sua esposa, do que seus filhos, do que seu amigo, do que seu patrão, do que a sociedade, do que as pessoas vão dizer de você. E nisso você acaba. E em último, querido, dizendo aqui no versículo 20, versículo 19 diz assim: mas José, seu esposo, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele ficou preocupado com a opinião pública. O vídeo diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu o Senhor, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas. E o tema da nossa mensagem é: não temas. Não temas, não tenha medo em receber Maria, tua mulher, porque o que nela fora gerado é do Espírito Santo. Houve a intervenção de Deus. Houve uma ação. Quando o medo quer nos inibir, quando o medo quer nos neutralizar, quer nos acorrentar, quer nos intimidar, quer nos encurralar, queridos, só a graça de Deus, só a intervenção divina é capaz de quebrar toda essa corrente do medo. José estava em angústia. O medo gera angústia. O medo gera uma mentalidade confusa, retraída. O medo gera isso. E José estava com esse sentimento, com essa angústia na alma, com essa angústia. Se existe uma coisa, querido, que dá pavor em nós, em mim, é a angústia. O medo de perder, o medo de perder tudo aquilo que você ao longo da vida lutou e investiu de uma hora para outra. Isso dá. Então José estava desse jeito. Mas houve a intervenção de Deus, houve a graça de Deus. José sendo justo, não foi pela sua justiça, não foi pelos seus atos, pelas suas obras, mas foi pela ação misericordiosa e soberana de Deus. É preciso, queridos, e José sendo justo, com certeza José, o seu coração buscou o Senhor diante daquela situação. E ele tomou uma decisão: eu quero deixá-la,
eu não vou ficar nessa relação, eu não quero trazer mal para ela, quero deixá-la secretamente, porque a sua mente estava confusa, em angústia, ele estava deprimido. José estava deprimido, angustiado, estava com as suas emoções estranguladas, com tanta tristeza, com tanta dor na alma. É aquela dor que você toma remédio, não cura. Se você pudesse meter a mão lá dentro para tirar aquela dor, você tiraria, mas você não consegue. Aquela dor lateja dentro de você, aquela dor te tira o sono. José ficou em angústia, uma pessoa angustiada não consegue dormir. Uma pessoa angustiada, existe alguma disfunção que pode até trazer uma palpitação no seu coração, até trazer ataque cardíaco diante daquela angústia, queridos. A tristeza, a angústia traz um abatimento no seu coração. Ora, Deus teve que agir. Houve a intervenção de Deus. Não temos de receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. E Deus, usando o anjo, falou com José. Deus falou com José em sonho. Deus, quando quer falar, Deus, o único modo eficaz e operante de Deus fazer é a sua palavra. Mas isso não, Deus não está limitado em não manifestar muitas situações que Ele quer falar exclusivamente, especificamente com você, com sonho. Eu não tenho esses sonhos de advertências, mas eu louvo a Deus quem tem, e está lá na palavra de Deus. Ele tem assim na palavra, né, a afirmação, a base. Ele tem, não. Eu entendi que foi Deus que me deu esse entendimento. Muitas vezes as pessoas estão vivendo a vida desregrada no pecado, de repente tem algumas advertências de sonho da parte de Deus, né, queridos? Já vi casos, testemunhos. Quem sou eu para falar? É claro que é a palavra, mas Deus, na sua graça, as experiências que cada um tem com o Senhor, é o que cada um tem com o Senhor, que Deus dá a cada um deles. Um sonho da parte de Deus. Deus agiu lá e José teve um sonho. E nesse sonho foi um sonho de revelação, de entendimento, de clareza, de paz, de responsabilidade, de compromisso, de amor. E José recebeu, não temos de receber Maria, sua esposa, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Que graça, que poder, querido. E essa revelação está aqui para nós. E esse Deus glorioso, que manifestou graça na vida de José, está hoje aqui, nesta noite, para trazer paz, alegria, esperança e fé no seu coração, diante do que você está passando, diante do seu desemprego, diante do seu medo de ser contaminado, diante das crises conjugais, diante das crises financeiras, diante da crise de saúde, diante do que você estiver passando. Esse Deus está presente e diz para você: não temas, porque eu estou contigo. Não temas, não tenha medo do que você está ouvindo, do que você está vendo, do que você está passando. Creia em mim, confie em mim, porque eu estou com você. Então Deus, querido, na sua graça, nos dará fortalecimento, vitória, para vivermos de conformidade à sua palavra revelada. E que possamos experimentar e ter profundas e gloriosas experiências com Deus, para a glória do nome dele. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você guarde no coração esse texto de José. E primeiro, querido, quando o medo se instala e as coisas são inexplicáveis. Segundo, quando o medo se instala, ficamos preocupados do que os outros vão pensar ou falar. Terceiro, quando o medo se instala, a angústia, ela se instala mentalmente. Querido, quando a angústia mental toma conta, você não consegue fazer nada. Você só quer resolver aquilo e não sabe como. Mas quando Deus faz parte, quando me abro, me busco, me submeto a Cristo, a Deus, através de Cristo, e descanso nele, com certeza eu vou encontrar, querido, a direção e a vontade dele se manifestará na minha vida. Eu vou obedecê-la como José obedeceu. Ele obedeceu, ele creu
E ele agora recebeu Maria, esteve ao lado de sua esposa, teve José, teve Jesus, que foi o seu filho carnal, seu filho humano ali, não carnal, mas ele adotou, ele viveu, e Jesus foi como seu filho. Ele cumpriu e obedeceu a Deus. Amém? Que Deus te abençoe e uma boa semana para você. A paz do Senhor.